Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros e companheiras de viagem. Chegamos ao penúltimo episódio, que nós vamos fazer Gênesis capítulo 50, parte 2, e a conclusão do livro de Gênesis, para nós encerrarmos este livro. Foi muito legal essa viagem. Eu aguardo seu feedback aí, que você me diga como é que foi, se foi legal, se você aprendeu alguma coisa, se você está gostando, se está acompanhando. Beleza? Vamos lá então. Eu sou o Fábio e estamos prontos para a parte 2 do capítulo 50, o último episódio, o penúltimo episódio do livro de Gênesis, o episódio de número 75. Então podemos concluir com várias lições aprendidas aqui. Há várias lições, que nós possamos aprender pela maneira que Deus conduz todas as coisas, pela orientação de Deus, como a história se desenvolve. É perigoso tramar contra os outros, nós vimos isso. Especialmente é uma coisa perigosa quando um homem bom é o objeto do ataque. É provável que seja controlado e recue. Um poder maior do que podemos contradizer pode frustrar nossos planos. Existem milhares de chances de verificação, de correção, de mudança. Os homens perceberam isso de tal forma que até mesmo um moralista francês, ele disse certa vez, não sei que força oculta é essa, que parece ter prazer em destruir os planos humanos exatamente no momento em que eles prometem dar certo. Sim, existe uma força oculta, sempre vigilante, sempre equilibrando as ações humanas, sempre ordenando, seja neste mundo ou no próximo, a justa necessidade de elogio ou culpa, de retribuição ou recompensa. Veja como os escribas e fariseus realizaram conselhos contra Jesus, o gentil, e puro e amoroso professor da verdade, aquele que curava doenças. Eles procuraram um jeito de matá-lo. Eles o expulsaram, eles enviaram outros para prendê-lo. Eles conseguiram finalmente pregá-lo numa cruz. Eles realizaram suas más intenções, mas aquela cruz tornou-se o trono do poder do Salvador, a salvação, e a morte de Cristo tornou-se a vida do mundo. Eles passaram abanando a cabeça. Eles próprios foram deixados em seu pecado e sua casa deixada para eles deserta. Enquanto para o Cristo que eles odiavam, todos os homens estão sendo atraídos. Deus, ele anula a licença do mal. Muitos diriam, façamos o mal para que venha o bem. Isso seria adequado para a natureza carnal. Eles diriam, o pecado não é um mal tão grande, visto que Deus pode superá-lo. Falar assim seria jogar poeira nos próprios olhos ao atingirmos uma eminência de onde poderíamos contemplar uma bela paisagem. Seria como um jovem que, vendo um jardineiro podando árvores, deveria pegar uma faca e cortar todos os troncos. Ou seria como um ato de alguém que, vendo como um artista transformar um quadro com imensa beleza, deveria pegar um pincel e riscar de preto o céu brilhante. Não temos liberdade para pecar, para que Deus possa tirar o bem disso. Não. Deus, ele supera o mal e isso deveria nos fazer sentir a nossa total dependência dele. Se pudéssemos ter sucesso sem ele, se tudo o que pretendíamos na vida fazer certamente pudesse ser calculado, nós ficaríamos orgulhosos. É bom que às vezes Deus até mesmo destrua nossos bons planos para que possamos aprender esta lição. Podemos até mesmo desejar o bem sem Ele de outra forma
e isso nos levaria ao mal, mas dependemos dele para controlar o mal em nossas próprias vidas e nas intenções dos outros. Deve nos deixar também esperançosos com relação aos nossos negócios. Certamente, com esse pensamento, podemos obter contentamento real, pois sabemos que estamos nas mãos de um nobre protetor, que nunca faz mal, mas para aquele que merece o mal. Deus, ele deve nos deixar esperançosos com relação à ordem e ao destino do mundo. De alguma forma muito longe, a glória de Deus pode ser promovida, até mesmo pelo modo como ele terá subjugado por Cristo todas as coisas a si mesmo. O bem pretendido nem sempre é um benefício para aqueles a quem se destina. Deus pretende o bem para os homens e fornece uma maneira de abençoar, mas os homens recusam. Veja a que custo o caminho foi providenciado. Aqueles que recusam estão sob uma pior condenação, né? Foi melhor para eles não reconhecerem o caminho da justiça do que, depois de o conhecerem, abandonar o mandamento que lhes foi entregue. Todos nós devemos enfrentar nossos erros uma vez ou outra. Veremos que o mal que semeamos produziu uma colheita de joio que teremos que colher com tristeza. Devemos orar fervorosamente. Livra-nos do mal. Então nós vemos aqui todo esse Deus conduzindo cada parte da história com maestria e vemos as lições de uma vida em Gênesis 50, 26. A vida de José ela é notável pela variedade de sua experiência e pela consistência de seu caráter em tudo. Um homem cheio de simpatia humana que também andou com Deus. Aqui está o encanto de sua história. Podemos entrar profundamente em seus sentimentos, em sua infância, merecidamente amado por seu pai e por isso mesmo odiado por seus irmãos, em seus sofrimentos imerecidos, em sua lealdade inabalável a Deus e a seu mestre, em sua exaltação e na sabedoria com que governou o Egito, e em seu perdão por aqueles que o venderam como escravo. Sentimos por ele e com ele, mas José morreu. Suas provações e triunfos passaram. A cena em que ele desempenhou um papel tão notável é preenchida por outras formas. E aquele que foi o meio de salvar uma nação deve compartilhar a sorte da vida mais comum, um evento que acontece a todos, a morte, né? O tempo aqui na Terra ele é incerto, nenhum cuidado pode afastar esse infortúnio, nem mesmo o cuidado de andar retamente com Deus. O pecado traz tristeza mais cedo ou mais tarde, mas é um grande engano pensar que toda tristeza brota das faltas cometidas. A escravidão de José era porque sua vida voltada para Deus condenava seus irmãos e os irritava. Ele foi lançado na prisão porque ele não cedeu à tentação. Isso geralmente é uma pedra de tropeço. Se Deus realmente marca tudo o que é feito, por que seus servos mais fiéis são frequentemente feridos? Não podemos negar o fato nem rastrear a razão do porquê. Temos o suficiente para saber que faz parte do plano de Deus nos preparar para o fim do nosso ser. Como Cristo também foi aperfeiçoado pelo sofrimento, nós muitas vezes somos. E simplesmente porque carregar a cruz é necessário para um seguidor de Cristo. E isso não é a resistência ao sofrimento por nossa própria escolha, mas o recebimento voluntário do que Deus tem prazer em enviar. A incerteza da vida, da oportunidade constante para a submissão à sua vontade, que é o resultado de uma fé viva e eficaz. Então José morreu com a idade de 110 anos, depois ele foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. Por mais variada que seja a sorte exterior, riqueza, penúria, alegria ou luto, um dia tudo será deixado para trás. Com que propósito então é trabalhar para o bem ou temer o mal iminente?
Não podemos nos lembrar de muitos cujo nome estava muito na boca dos homens, cheio de vigor juvenil ou sabedoria madura, e eles se foram, e o mundo continua como antes. José, embalsamado no Egito, com honras quase reais, por causa da sua posição, né? Estava tão completamente separado de toda a sua riqueza e poder, como se nunca os tivesse possuído. Outros ocuparam seu lugar e ocuparam seus ganhos, por sua vez, para desistir deles e despertar do sonho das posses para se juntarem à companhia daqueles que deixaram todas essas coisas para trás. Isso é tudo. A vida não tem nada que vale a pena lutar. Não existe propriedade que possamos realmente considerar como nossa. A vida tem tesouros permanentes. Não foi nada para José que ele possuísse e mostrasse um espírito perdoador e singeleza de coração e benevolência sincera e consciência vigilante da presença de Deus. Esses são tesouros nos quais o mundo pouco pensa. Mas esses são tesouros de fato, proporcionando conforto sem cuidado. E quando as coisas terrenas escapam do controle, essas coisas permanecem, reflexos da mente de Cristo e que falam de sua permanência na alma. Então ouvi a voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Apocalipse 14:13. Já estou com saudade de Gênesis, dos patriarcas e de José. Voltarei em breve com a conclusão de Gênesis para nós encerrarmos esse livro. Beleza? Um abraço, fique com Deus, até breve. Tchau, tchau.